Veja bem, o nosso catecismo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte tem o título, né? O catecismo tem o título na primeira parte. Eu vou aqui abrir para você. Aqui tem bastante documentos no começo, que vai falar de muitas coisas. Aqui ele vai explicar, né? A primeira parte é a profissão de fé. A segunda parte, os sacramentos da fé. A terceira parte, a vida da fé. Quarta parte, a oração na vida da fé. Então a primeira parte vai explicar o credo, né? Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e tudo mais. A segunda parte vai nos ensinar sobre os sacramentos da igreja. A terceira parte vai ensinar sobre a vida da fé, o que seria a vida da fé, os mandamentos de Deus, né? E a quarta parte vai falar da oração na vida da fé, né? Que vai falar sobre então a oração do Pai Nosso e tudo isso. Então vamos lá, repetindo. A primeira parte do catecismo, profissão de fé, vai explicar tudo que nós cremos lá no nosso credo esqueci a palavra, mas a palavra é a profissão de fé, o credo, creio. A segunda parte é o sacramento. A terceira parte é a vida da fé, os mandamentos. E a quarta parte vai falar para nós a respeito da oração do Pai Nosso e a oração na vida da fé. Hoje nós vamos encerrar a última parte do credo, né? Nós vamos falar sobre escatologia, amém? Mas antes então de iniciarmos, convido também a espalhar aí a live para mais pessoas, enviar esse link. E vamos iniciar rezando a oração do Vinde Espíritus Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai, por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamar. As nossas mentes iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai com força eterna e protetor, nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ó Pai e ó Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos que estão aí, alguns entrando, outros entram e saem, mas vamos começar a nossa aula para vocês entenderem, né? Essa aula é gravada no Instagram, mas depois ela é postada no YouTube e no Spotify. Então a gente vai fazendo aqui, não importando com quantas pessoas estão assistindo. Mas é importante que muitos estejam assistindo ao vivo também para tirar as suas dúvidas. Amém? Por isso que ela é feita ao vivo aqui pelo Instagram. Até porque eu não tenho como fazer ao vivo pelo YouTube também. Se o Instagram entrega pouco, imagina o YouTube, né? Não entregaria absolutamente nada. Então, a aula de hoje vai falar de escatologia. O nosso credo niceno-constantinopolitano vai terminar rezando assim, né? Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então nós vamos falar sobre todas essas últimas partes aí do credo. Amém? O que significa escatologia? Escatologia é a teologia, a parte da teologia que estuda o fim, né? O fim, ou seja, o fim no sentido do propósito ou o final dos tempos, o fim do mundo. E o fim da vida, o que acontece, né, depois que acaba a vida. Então, isso é escatologia. Não só a Igreja Católica tem a sua escatologia, mas também várias culturas e povos sempre tiveram uma cultura, uma fé, uma crença no fim dos tempos e no fim do mundo, né? Existiam ideias em várias culturas de que alguma forma este mundo iria se destruir, iria acabar, né? Quem assistiu o filme do Thor Ragnarok sabe, né? Quem assistiu Vikings, lá no Vikings, a série Vikings, os Vikings falam um pouco da escatologia deles, como que eles acham que o mundo vai acabar na visão deles. Tem também a escatologia protestante, que nós vamos falar um pouco no final, para comparar as ideias ali, o que os protestantes acreditam, o que os católicos acreditam na parte do fim dos tempos. Também tem a questão da escatologia dos espíritas, por exemplo, que não acreditam que a vida, você só tem uma vida, né? Eles acreditam na reencarnação, não na... E aí já, por isso já não é compatível
né, essa doutrina espírita com a doutrina católica, porque eu na missa falo, eu creio na ressurreição da carne, né? Na ressurreição da carne. Então, como vai ter uma reencarnação se eu creio na ressurreição? Quem vai ressuscitar nessa carne aqui, nesse corpo, né? Aquela alma que fica na cabeça deles, né, na ideia do espiritismo, encarnando em vários corpos, qual corpo vai ser o dela na ressurreição? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E também não bate com a nossa doutrina da ressurreição, porque a nossa doutrina da ressurreição está atrelada à ressurreição de Cristo. Então, se eu acredito na reencarnação, não tem como, teologicamente, funcionar a ideia de reencarnação com a ideia de ressurreição. Uma coisa não bate com a outra. São incompatíveis. Então não tem como eu acreditar, ser católico e frequentar espiritismo, pois eu estou vivendo duas fés que se contradizem, né? Uma acredita em uma coisa, a outra acredita em outra coisa. Então nós temos a revelação pelo Cristo e Cristo ressuscita. Então a escatologia vai falar de três coisas, que é o tema dessa aula. Nós vamos falar do fim da vida, fim do mundo e fim dos tempos. E também nós vamos depois trazer um pouco das ideias protestantes, que eles mesmos, cada igreja tem a sua livre interpretação da Bíblia, e por isso eles não entendem nenhum ao outro, né? Então, assim, para você entender, a gente já falou nas outras aulas, a Igreja Católica, ela tem a autoridade dada por Cristo de ler e compreender as Escrituras e trazer para nós a compreensão das Escrituras, e nisso ela mastiga no catecismo da igreja. E por isso, então, a fé da igreja, ela vem de cima para baixo, a partir, né, dos bispos. Então toda a igreja católica é una, mas ela acredita em uma só coisa. Ela só acredita em uma coisa, né? Tem uma doutrina. E os protestantes, cada um tem a sua livre interpretação, né? Desde Lutero, eles não acreditam que a Bíblia deve ser um instrumento de interpretação somente da igreja como autoridade, mas cada um pode interpretar de um jeito. E aí você relativiza a verdade, pois eu vou ler e acreditar numa coisa, o outro vai ler e acreditar em outra. Também eu vou ler e interpretar uma coisa, o outro vai ler e interpretar outra, e cada um vai interpretar de um jeito e ninguém vai entender o que realmente queria dizer aquela passagem. A unidade que existe na igreja nos ensina uma só coisa. Então, sobre a doutrina do fim dos tempos, do fim do mundo e sobre o fim da vida, a nossa igreja, ela é totalmente diferente o que ela acredita do que acreditam os protestantes e qualquer uma das igrejas, desde os luteranos, desde da Assembleia, desde os pentecostais, todos eles mesmos, cada um também tem ali o seu discernimento sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, fim do mundo e o fim da vida, né? Mas a gente vai falando algumas coisas. Então, vamos lá. A gente vai entender que, para nós, esse tema não pode ser um tema de desespero. Tem que ser um tema de esperança. Porque o fim da vida, o fim dos tempos, o fim do mundo, para nós tem que ser uma expectativa que venha e que nós estejamos preparados para quando ele vier. Então nós não podemos fazer terrorismo espiritual com a vinda de Cristo ou com a nossa morte. E muitas vezes a gente vê esse terrorismo espiritual, né? Você quer que as pessoas se convertam no medo, no desespero. Por exemplo, assim, Jesus está voltando, hein? Sim, Jesus voltará. Mas esse Jesus está voltando é uma frase que está no presente. Nós não sabemos o dia nem a hora, e o próprio Cristo diz que nem o Filho, ou seja, ele, sabe o dia e a hora, somente o Pai. Então somente Deus Pai vai decidir a hora que o mundo terá fim, né? Então não existe essa questão de Jesus estar voltando. O certo é Jesus irá voltar. Sim, Jesus voltará na glória, e a gente vai falar disso depois. Mas a gente não deve fazer esse terrorismo espiritual, desesperar as pessoas. Meu Deus, Jesus está voltando. Está vendo guerras, você está vendo aí todo esse mundo de cabeça para baixo. Jesus está voltando. Calma, calma. Não devo ter uma vida relaxada também, mas não devo ter uma vida de desespero. Tem que ter uma vida de esperança. Eu tenho que ter expectativa pela vinda do Senhor. Expectativa
por esse encontro com o Senhor, né? É como Paulo, lá nas suas cartas, ele dizia uma hora que ele já estava um pouco velho e ele tinha prazer de anunciar o Evangelho, e ele dizia, eu não sei, ele já experimentou tanto Deus, eu não sei se eu quero morrer para ir ver logo Deus no céu, ou se eu quero ficar aqui e ainda promover ainda mais a fé, experimentar ainda mais. Então Paulo tinha essa expectativa. Eu guardei a minha fé, combati o bom combate. Então para ele a morte não era desespero, a morte era a esperança de ver o seu Senhor. Então verei como sou visto, ele vai falar. Paulo entendeu isso. Então, algumas coisas sobre o fim do tempo, o fim do mundo e o fim da vida. Sobre essa parte. A primeira coisa, não sabemos quando. Não escute nenhum Zé Ruela que vem dizer para você, olha, Jesus vai voltar dia tal, porque pelas contas, pelos cálculos, lendo a Bíblia em Samuel, em Daniel, em Jeremias, em Xerequitanca, lá se bater a conta, bate com não sei o que vai dar. Não, cara, se Jesus disse na palavra que não sabemos o dia nem a hora, então não devemos viver essa vida no desespero dessas pessoas que tentam nos desesperar, né? E por que elas tentam desesperar? Porque elas tentam fazer com que você compre as ideias delas, as paranoias delas, para você ir para a igreja dela ou para alguma coisa assim, num desespero, né? Muitas vezes a gente se encontra com Jesus por causa do desespero, mas não devemos querer ser de Jesus, buscar Jesus só porque agora o desespero bateu e Jesus está voltando. Meu Deus do céu, preciso me converter. Não, preciso me converter desde sempre e viver como uma pessoa que sabe que o ladrão pode vir de dia, de noite, qualquer hora. Então tem que ter a casa preparada. Tem que estar preparado, né? Se você soubesse o dia que vinha um ladrão, você estaria ali prontinho para... chamaria a polícia, estaria pronto fazendo a tocaia para pegar ele. Mas você não sabe o dia e a hora que ele vem. Então vigia, né? Vigia. Isso é o Senhor Jesus. Vigiai, pois não saber nem o dia nem a hora. O Senhor disse. Então não caiam nenhum papinho, nem de pastor, nem de pessoas que estão aí querendo ganhar likes, views nas redes sociais, disparando ideias de o fim dos tempos está chegando, o fim do mundo está chegando, ou Jesus está voltando, Jesus vai voltar no dia tal, né? Existem seitas que tentaram prever já a data e a volta de Jesus. E uma delas são os próprios testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles, nas ideias deles lá, deram uma data lá que Jesus ia voltar. Chegou essa data, Jesus não voltou. A gente esqueceu de uma ponta e vírgula aqui na conta, que vai ser nessa data aqui. Aí chegou aquela data, Jesus não voltou ali. Aí botaram lá pro ano 70, 1970, alguma coisa, que Jesus ia voltar naquela época. E também Jesus não voltou naquela época. E aí eles disseram que Jesus voltou espiritualmente e desistiram de decidir novas datas aí. Isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Cara, a gente tem uma tarefa para cumprir na Terra e não é ficar tentando descobrir quando Jesus vai voltar. É viver agora como se Jesus fosse voltar amanhã. Ou hoje, final do dia, daqui a meia hora. Eu tenho que viver cada hora como se Jesus fosse voltar na próxima. Não em desespero, mas em expectativa. Imagine assim, você, né, que está aí na sua casa, o seu marido vai chegar, ou uma visita vai chegar importante daqui a uma hora. Então você está sempre com a casa pronta, né? Mas essa visita pode chegar daqui a uma hora, daqui a 2, daqui a 10, no outro dia. Não sabemos a hora que a visita vai chegar. Mas você está sempre prontinho. E bagunçou aqui, arruma. E fomos lá no banheiro, dá descarga, joga um bom ar, deixando tudo sempre limpo. Passei aqui, já dou uma varrida para deixar pronto, porque uma hora vai chegar essa visita. Essa é a forma que a gente deve viver. Arrumando a bagunça ali, tentando manter sempre limpo, em ordem, tudo, para que na hora que chegar Jesus, a gente esteja preparado. E essa vinda de Jesus não pode ser anunciada como algo terrível, mas ele tem que dar uma boa notícia. Esse é o Evangelho. Jesus morreu por nós para abrir o céu e ressuscitou por nós para que nós possamos ressuscitar com ele no último dia e voltará para nos levar à eternidade com ele, para que nós possamos viver uma vida que não haverá mais choro nem ranger de dentes. Então, essa é a forma que devemos anunciar o Evangelho. Jesus morreu por nós, nasceu por nos amar, viveu nos amando, morreu por nos amar, ressuscitou para que possamos um dia ressuscitar com Ele. E assim Ele quer nos livrar do pecado, Ele quer nos levar a viver como amigos dele, cheios do seu Espírito, para vivermos uma unidade com Ele aqui e depois uma unidade perfeita com Ele no céu e depois na eternidade.
né? Então vamos lá. Vamos começar pelo fim da vida, né? Porque antes mesmo de Jesus chegar, muitas vidas acabam, né? As vidas aqui na Terra morrem. O que é a morte? A morte é o fim da vida da carne aqui. A carne, o corpo é separado da alma. O corpo é enterrado, cremado, sei lá o que você vai fazer com ele. Ele fica aqui e volta para a terra, né? Nossa matéria aqui que veio da terra, das coisas que a gente comeu, das coisas que a gente se alimentou, ela volta para a terra, volta a ser matéria, né? Volta a ser coisa na terra, a gente pode, sei lá, servir para adubar a terra, serve para outras coisas. Mas esse corpo perece, mas a alma, ela separa do corpo e vai para um encontro com Jesus. Após a morte, há o que a igreja chama de juízo pessoal. Nesse juízo pessoal, você se encontrou com Jesus e muitas passagens do Evangelho, Jesus vai falar sobre esse encontro, né? Algumas vezes ele fala servo bom e fiel, aquele que multiplicou os talentos, tudo mais que fizeste com os talentos que eu te dei. Então, muitas vezes, Jesus fala sobre esse juízo pessoal na palavra, no Evangelho. Quando morremos, nos encontramos com Jesus. E o Senhor vai nos mostrar, então, a nossa vida. O que nós fizemos e todas as vezes que nós não absolvemos a graça dele, todas as vezes que nós fizemos algo bom e algo ruim, né? E ali no céu, nesse julgamento, nós teremos, então, uma sentença definitiva, né? Essa sentença definitiva seria se nós seremos salvos ou não. Se nós formos salvos, se nós já somos santos, chegarmos numa morte santa, morremos com um grau de santidade, então nosso destino é o céu. Se nós não morremos santos, mas morremos na graça, nosso destino é o purgatório. E se nós morremos fora da graça, nosso destino é o inferno. Então, muito bem. Quando eu chego lá no encontro com Jesus, Jesus mostra para mim, porque eu tenho que saber pelo que eu estou sendo afastado de Deus. Porque eu imagino assim o purgatório, né? Você morre e dá de frente com Jesus glorioso, não é um Jesus. Quando você morre, você não dá de frente com Jesus assim, igual eu estou olhando para você. Você dá de frente com Jesus glorioso, porque ele já ressuscitou em corpo glorioso. Ele já está cheio de glória. E aí quando nós olhamos para Jesus, nós nos colocamos no lugar onde a nossa alma sempre quis estar. A nossa alma sempre quis estar nessa presença gloriosa de Jesus. Ali. E quando nossa alma, porque o nosso corpo ficou aqui na terra, se depara com Jesus glorioso, a nossa alma se sente esplêndida, cheio de gozo e de alegria, plena. A nossa alma finalmente achei o lugar que eu queria, aquele lugar bom. Só que, se a nossa alma está em estado de pecado mortal, ou seja, está fora da graça, significa que nós, por escolha própria, não escolhemos estar em comunhão com Deus. E a nossa alma se sente, então, como Adão e Eva se sentiram lá no paraíso, né? Nua e envergonhada, porque ela vê os seus pecados, e ela vê o quão podres são os seus pecados, o quão terríveis são os seus pecados. E ela, então, por ela mesma, ela entende que ela não é digna daquela glória, e a alma se afasta de Deus e ela vai para o inferno. Infelizmente, essa alma que por conta própria escolheu Deus, a gente tem que entender, Deus não é mau e não nos faz mal. Quem fez mal para aquela alma foi ela mesma. Deus em nenhum momento forçou ela a fazer alguma coisa, de bem nem de ruim. Ela escolheu sempre. Nem o demônio também não a forçou ela a fazer. E se alguém a forçou a fazer algo, esse algo não é contado como pecado grave, porque aquela pessoa não escolheu deliberadamente, ou seja, por si própria. Então, para algo ser pecado grave, pecado contra os 10 mandamentos, e na próxima parte, lá na frente, na terceira parte do nosso curso, nós vamos falar sobre isso, para esse algo ser um pecado grave, eu preciso cometê-lo por minha decisão. Eu escolhi. Posso ser influenciado pelo demônio, claro que ele vai ficar jogando a tentação, posso ser influenciado pelos amigos ruins, pelas más amizades, 1 milhão de influências, mas eu posso dizer não, não quero, não vou, pode me chacotear, pode zombar de mim, pode, mas eu não vou, porque eu não quero. Mas se eu escolho cometer o pecado,
Eu escolhi porque eu quis. Mesmo que eu não tenha querido de verdade, lá no fundo eu não fiz o que deveria ter feito. Que para agradar os outros, então eu escolhi o pecado. Então eu escolhi porque eu quis. Deliberadamente. Sabendo que não era certo, fui e fiz. E aí é pecado. Eu escolhi. Então Deus não me condenou ao inferno, eu me condenei. Deus não me jogou no fogo eu que me joguei. Então a alma, quando se encontra diante de Deus e vê os seus pecados, mas não são esses pecados graves, ou seja, vamos dizer assim, você se confessou, amém? Você se arrependeu, você se confessou. E você não voltou a pecar mortalmente, ou seja, não pecou contra os 10 mandamentos, não pecou sabendo que era pecado, foi lá, planejou, burrou tudo para fazer o que era errado. Você não pecou gravemente. Você morreu, então você morreu num estado de graça, você se confessou, você se arrependeu. Ou você até, existe a possibilidade da pessoa não ter tido tempo de se confessar, mas ela tem tido, se arrependeu. Ela não era uma pessoa que pecava por vontade, vivia no pecado, não. Ela caiu no pecado, mas ela, e acaba que no meio do caminho ela morre, né? E ela não é devota ao Sagrado Coração, porque o Sagrado Coração, lembra que eu falei aqui naquela aula, que o Sagrado Coração de Jesus, ele dá a nós a possibilidade, né, com quem é devoto, de salvar-nos na última hora. E tem aquela história do homem que foi atropelado e por Deus um padre estava ali perto, viu o atropelamento, foi lá, atendeu a confissão dele, deu unção e depois disso ele morreu. E ele falou que o coração de Jesus não ia me abandonar. Deus, ele é muito bom, misericordioso, e dá essa oportunidade às vezes, mas pode ocorrer que não aconteça. Mas essa pessoa se arrependeu, teve uma contrição. Então assim, ela não vai para o céu porque ela estava com pecado. Ela vai olhar para os seus pecados ali, ela vai se enxergar, como Adão e Eva se enxergaram no paraíso nus, ele vai se enxergar e vai perceber a alma, quanta sujeira tem aqui. Eu não sou digno de estar com Deus. A própria alma vai saber que ela precisa purificar esses outros pecados não graves que ela cometeu, né? E assim, quando eu cometo um pecado grave, eu tenho uma pena grave, que é o inferno. Mas se eu me arrependo e peço perdão, Deus tira a pena, né? Mas a consequência continua. Vamos dizer assim, eu matei uma pessoa, né? Então é um pecado grave. E então gerou uma consequência no mundo, o efeito borboleta que fala, o efeito dominó, reação em cadeia, muitas coisas aconteceram no mundo por causa de um pecado meu. Então tudo que tem de ruim no mundo é consequências de pecado. É eco dos pecados lá do passado, que vai se acumulando com os pecados da frente, e tudo é eco, é onda dos pecados que vão se espalhando e vai mostrando, e vai ficando cada vez pior, né? Vai chegar uma hora que a coisa vai ficar feia. Se já não é essa a hora. Então, quando eu cometo um pecado, por exemplo, eu matei uma pessoa, eu me arrependi de ter matado essa pessoa. Se eu me arrependi, me confessei, Deus me perdoou, a família da pessoa me perdoou. E eu estou muito triste. Eu preciso fazer alguma coisa, porque esse pecado é muito grave. Então eu preciso ressarcir a família da pessoa, que ele era o pai da família que sustentava, agora eu preciso sustentar essa família. Eu preciso compensar o mal que eu fiz. E isso se chama-se penitência, né? A penitência dos seus pecados. Então, nós precisamos ser penitentes dos nossos pecados. E se nós não fizermos essas penitências aqui na Terra, quando morrermos, chegarmos no céu e ainda tivermos consequências desses pecados que fizemos, e não fomos penitentes aqui na Terra o suficiente, não sofremos as consequências na nossa vida, né? Dos nossos erros por total, nós vamos para o purgatório ainda ter mais essas penitências para pagar lá. Então vai ter um pouco de sofrimento. E esse sofrimento que eu imagino é a saudade, principalmente. Eu acabei de ver Jesus na glória. Era o que minha alma ansiava. Porque a pessoa que vai para o purgatório é uma pessoa que tem amizade com Deus. É uma pessoa que quer uma comunhão com Deus. Mas ela não conseguiu viver isso plenamente. Porque ela tinha tibieza, talvez, não rezava, não amava Deus de todo o seu coração. Mas ela era presa, ela tinha paixões aqui na terra. Ela tinha alguns apegos. Lembremos do jovem rico. O jovem rico, Jesus fala para ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ser salvo, cumpre os 10 mandamentos. Se você não cumpre os 10 mandamentos, pecado mortal, vai para o inferno, né? Mas eu já faço isso. Então, se você quer ser perfeito, ou seja, quer ser santo, quer morrer e ir direto para o céu sem passar pelo purgatório, vende tudo que tem e dá aos pobres. Isso Jesus ensina para aquele jovem rico.
O que significa que Jesus está dizendo para ele? Não é porque ele precisa não ter mais dinheiro, ser pobre, só pobre vai para o céu. Não. É para que ele não seja apegado ao dinheiro, ter essa paixão pelo dinheiro. E ele ficou triste porque era muito rico e foi embora. Então, esse jovem estava em estado de graça. Ele não iria para o inferno, ele iria para o céu. Ele queria ter ele queria amar Deus, mas ele não amou Deus de todo o seu coração, porque dentro do coração dele tinha espaço muito grande para o dinheiro, para a riqueza mundana dele. E aí, não, essa pessoa, se você não tem pecados graves, você foi penitente, você sofreu, mas assim, você ainda tinha uma paixão aqui na terra, né? Você ainda gostava demais do seu trabalho, do seu dinheiro, uma coisa assim te prendia, que você não amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, a ponto de perder tudo por Deus, a ponto de dar a vida por Jesus. Aí sim ainda é necessário viver essa penitência no purgatório. Mas lá não vai ser uma penitência igual às outras, né? Ele não amou a Deus em cima de tudo, verdade. Mas assim, ele amava a Deus, mas não acima de todas as coisas, né? Enfim. Talvez ele não amasse o dinheiro como amava a Deus. Amava a Deus até um pouco mais. Só que ele amava muito o dinheiro. Talvez ele amasse Deus acima do dinheiro, mas ele amava muito o dinheiro. Quase igual a Deus, né? Isso é um problema. Então, existe também a possibilidade da pessoa morre e ela não tem esses pecados ela foi penitente na terra, ela pagou, ela sofreu, ela teve uma doença e ela entregou a doença que ela sofreu como penitência dos seus pecados pelas almas do purgatório. Aquilo foi curando aqueles pecados que ela tinha, foi trazendo ela esse espírito de santidade. Só que ainda faltava esse amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu ser. Então ela iria para o purgatório um tempo, mas ela não seria penitente no purgatório, né? Porque ela já tinha vivido a penitência. Ela só estaria lá morrendo de saudade desse Jesus cada vez mais, que é esse Jesus que ela viu quando morreu, e ela ia estar cada vez mais com mais saudade. Quando ela estivesse a ponto que essa saudade fosse insuportável, que ela daria tudo. Que se ela tivesse vivido de novo, ela não seria tão apegada, porque ela estava morrendo de amor por Deus. Então assim, ela entra no céu. Não sei como é isso. É algo místico. É algo que a nossa capacidade humana não é capaz de entender, mas é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Para entrar no céu, então, eu tenho que estar em comunhão com Deus. O nosso céu começa aqui na terra, né? Por isso, Frei Gilson dizia, né, um pouco nas lives, o céu começa aqui na terra. Então, na terra eu já tenho que querer estar no céu, querer tanto o céu, desejar o céu, sonhar com o céu, pensar no céu e pensar, eu vou morrer, pode ser amanhã, mas se eu morrer amanhã, eu morrer daqui a 100 anos, eu quero morrer em unidade com meu Deus. Eu quero amar a Deus, eu quero ser de Deus, não quero saber de pecado, não é só abandonar o pecado, né? É abandonar o pecado, amar o próximo como amar a si mesmo, amar a Deus de todas as coisas, sobre todas as coisas, desejar sonhar com Deus. Amém? E aí, se eu não me engano, São José Maria Escrivá vai dizer para não fazermos as coisas por medo do inferno, e nem por medo do purgatório, e nem fazer as coisas pelos méritos que ganhamos ao fazer aquelas coisas, porque nós ganhamos méritos, né? Mas fazê-la para agradar o coração de Jesus. Então, assim, a santidade consiste em, numa forma simples, amar a Deus, amar Jesus, amar Jesus. Tá, mas eu amo Jesus, mas você ama Jesus em quinto lugar, né? Não, amar Jesus em primeiro lugar. E amar eu por último. Mas amar a mim também. Mas amar eu por último. Amar Jesus em primeiro lugar. Amar o próximo como a mim mesmo. E eu por último. Então, eu vejo, por exemplo, o testemunho de santidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela só queria uma coisa, agradar Jesus. Se você for ler a história de Santa Teresinha, em muitos momentos Santa Teresinha tem pensamentos absurdos, como, por exemplo, passar um dia no inferno só para que durante um dia no inferno alguém adore Jesus. O inferno é terrível. E ela, só por ela pensar isso, jamais ela iria para o inferno. Só para que um dia no inferno, até lá, Jesus tenha sido louvado e adorado. Ela pensava assim, se o céu não for tudo isso que eu estou imaginando, olha só, isso é extremamente ingênuo, né? Coisa de criança pensar. Mas ela escreveu isso, né? Tem um livro dela que fala, não morro, entro na vida. E ela diz assim, se o céu não for tudo isso que eu estou imaginando que ele é, tão grande, porque ela tinha assim, medo de sonhar, imaginar tanto o céu, né?
de fazer uma expectativa tão grande do céu e chegar lá nem era tudo o que ela imaginava. Olha as ideias dela. Isso é impossível, né? Próprio Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma pôde imaginar o que Deus tem preparado para nós na eternidade. Mas Santa Teresa imaginou, se o céu não for tudo aquilo que eu criei de expectativa, eu vou fazer de conta que é só para que Jesus não fique decepcionado. Eu te preparei, sabe, Jesus, eu preparei tudo com tanto amor e tu não tá gostando. É óbvio que o céu, esse céu é essa comunhão com Jesus, onde nós estaremos unidos a Ele. E é aquilo que nossa alma sempre buscou. Por mais que a nossa mente humana tenha sido poluída com as coisas mundanas, não tenha entendido ainda o que a nossa alma sempre buscou, sempre quis. E esse vazio que nós sentimos dentro de nós só será 100% preenchido quando nós nos unirmos perfeitamente com Deus no céu, na eternidade. E somente lá, então, nossa alma transbordará, porque nós somos uma criatura minúscula, né? Então, quando a santidade também é aumentar essa capacidade, né? Então, hoje eu tenho a capacidade de, por exemplo, um copinho de 200 ml, só cabe 200 ml de água, 200 ml já está cheio. Mas se eu aumento essa capacidade para 20 litros está cheio, mas é muito mais água do que 200 ml. Então, muitas vezes as pessoas estão cheias já, eu me sinto cheio de Deus, mas é porque ela tem um copinho muito pequenininho, né? Vamos expandindo isso, quanto mais nós buscamos Deus, por isso nós matamos a nossa sede, só que dá mais sede, porque vai expandindo essa capacidade de receber essa graça. E o céu é isso. O céu é comunhão eterna com Deus, comunhão eterna com Jesus Cristo, Rei. Ele reinará. E ali nós, então, temos que ter como o objetivo da nossa vida, né? Tem o céu, e aí o purgatório é como eu falava, né? Então o céu, né, no catecismo, ele é o fim último e a realização, a felicidade plena, a felicidade completa. A graça nos ajuda a chegar no céu. O céu é a glória, o amor a Deus, né? Só chega lá no céu quem está em estado de graça, quem tem amor a Deus e quem está purificado, ou seja, não está mais preso a nada aqui na terra. Não está mais preso ao seu orgulho, à sua vaidade, à sua soberba, à sua arrogância, ao seu medo, à sua falta de perdão, às suas feridas, não está mais preso a paixões, a família. Claro que você tem que amar a sua família, mas a Deus em primeiro lugar, né? E a família, ela vem meio que agregada nisso, mas assim, né, ela nos ajuda a santidade. Mas em primeiro lugar é Deus, né? Você vê o exemplo de Abraão. Deus falou para Abraão sacrificar o próprio filho e Abraão ia sacrificar o próprio filho. Claro que isso ali é uma prefiguração do que Deus faria por nós. Deus sacrificou o seu próprio filho por nós. E ali aconteceu o contrário, né? Deus falou para o anjo, apareceu e falou: não sacrifica o seu filho, sacrifica o cordeiro. E aí depois Deus fez o contrário. Em vez de sacrificar o cordeiro, sacrificou o próprio filho, né? Trocou o cordeiro pelo filho e ele é o cordeiro de Deus. Olha como é a Bíblia linda, né? Então, quando nós morremos na amizade com Deus, na graça, purificados, sem essas prisões, vamos para o céu. Mas se ainda temos essas prisões que eu falei, todas elas, nós não podemos entrar no céu, né? Então nós vamos nos purificar. Purificar das mágoas, das feridas, das dores, purificar de todas essas coisas no purgatório. Então lá é a purificação final da alma. Quem está no purgatório só tem uma porta, e essa porta do purgatório é para o céu. Então, se eu morrer, estou no purgatório, eu vou para onde depois de lá? Vou para o céu, quando estiver purificado. Não existe, o purgatório não é uma prova de recuperação, né? O purgatório é uma prova, é uma purificação para aqueles que já estão aprovados. Eu já fui aprovado, só que eu preciso então ter uma purificação para entrar no céu. Eu já estou salvo. Não tem como eu ir para o inferno. Não é lá eu ter uma segunda chance, não. É uma purificação, não é uma segunda chance. Então no purgatório eu preciso morrer na graça, ou seja, não posso ter pecados mortais, eu preciso morrer na amizade com Deus, mas se eu não estou purificado, né? Por isso então a gente reza na missa pelos mortos, porque nós não sabemos para onde eles foram, né? Mas ele viveu uma vida cheia de pecado, mas eu não sei se ele não se arrependeu no último momento da vida, eu não sei da vida interna do coração, só Deus conhece o coração do homem, então eu não sei o coração dele. Podia viver, aparentemente era uma pessoa ruim, mas lá no seu coração rezava, se confessou e a gente não sabe. Um padre foi lá no hospital no último dia e ele se confessou e a gente não sabe. Então nós não podemos dizer se essa pessoa foi para o inferno. A igreja não diz que ninguém foi para o inferno, ela deduz que algumas pessoas estejam lá, mas não dá para saber 100%.
A igreja só sabe de quem está no céu. Até porque o inferno não faz parte da igreja. O inferno é outra coisa. A igreja sabe quem está na igreja. Quem está na igreja está na terra, ou está no purgatório, ou está no céu. A igreja sabe de quem está na igreja. Quem não está na igreja, a igreja não tem nada a ver com isso. Então, assim, a gente não sabe se a pessoa foi para o inferno, se ela foi para o purgatório, se ela está salva. Se nós estamos rezando para uma pessoa que morreu e essa pessoa foi para o inferno, Deus não vai ignorar a nossa oração. Ele vai pegar essa oração que nós fizemos por essa pessoa e vai, então, utilizar naquela oração, aquele desejo no nosso coração de que aquela pessoa tivesse, então, um alívio desses sofrimentos no purgatório para outras pessoas que estão no purgatório. Se nós rezarmos por uma pessoa que já está no céu, essa pessoa, junto de nós, rezará por outras pessoas que estão no purgatório, que ela sabe que precisa da sua oração. E as pessoas que estão no purgatório estão rezando também. Então a gente reza por eles e eles também rezam. Eles fazem parte, estão em comunhão conosco. Somos a mesma igreja, a igreja padecente e a igreja militante. Nós rezamos aqui na terra, eles rezam lá no purgatório e os santos rezam no céu também. Então toda a igreja reza. E quando nós rezamos por eles, eles também rezam por nós. Os únicos que não pegam mais oração para eles porque já são salvos são os que estão no triunfo. Mas quem está padecendo, que está militando, que está sofrendo ainda, que está aqui no exílio, ainda tem um reza pelo outro, né? Então, muito bem. A Bíblia, nossa Bíblia, em 2 Macabeus, capítulo 12, ela vai nos falar sobre um momento onde existe a oração pelos mortos, que também, se não existisse purgatório, né, não faria sentido rezar pelos mortos, né? As pessoas morreram, foi para o inferno, não tem por que eu rezar por ela, o inferno é eterno. Morreu, foi para o céu, já está no céu, então não precisa rezar por ela. Então não faria sentido rezar pelos mortos se não existisse purgatório, né? Então a gente reza para que uma alma que está lá 90%, essa barrinha carregue o resto e ela vá ser salva. A gente reza a Ave Maria para que Nossa Senhora vá lá aliviar as dores dela, vai levá-las para o céu. Então, em 2 Macabeus, vai dizer assim: sacrifício pelos mortos. Depois disso, reunido seu exército, Judas a Macabeus alcançou a cidade de Odolã e, chegando no 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos, como era necessário para depô-los na sepultura ao lado de seus pais. Ora, sob a túnica de cada um encontraram objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, proibidos aos judeus por lei. Todos, pois, reconheceram que fora essa a causa de sua morte. Bendizeram, pois, a mão do justo juiz, o Senhor que faz aparecer as coisas ocultas. Repuseram-se em oração para implorar o perdão completo do pecado cometido. O nobre Judas falou à multidão, exortando-a, evitando qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida organizou uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir decorrente da sua crença na ressurreição. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão supérfluo rezar por eles. Mas se ele acreditava que uma belíssima recompensa aguardava os que morrem piedosamente, era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para os mortos fossem livres de suas faltas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Protestantes não têm o livro de Macabeus na sua Bíblia, né? Porque o livro de Macabeus não passou no filtro nem dos protestantes, mas dos judeus que criaram lá a sua Bíblia, lá 100 anos depois de Jesus. Os judeus se reuniram lá, fizeram um cânon bíblico deles lá, mas cheio de filtros nacionalistas, né? O que não era escrito na língua deles, o que não era escrito lá no território da Palestina, o que não era escrito até a parte que foram exilados na Babilônia, não contava. Então tudo que foi escrito depois que eles foram exilados na Babilônia não foi escrito na língua deles e não foi escrito na Palestina, não contava. Infelizmente, então, Macabeus não passou nesse filtro e Macabeus não consta, junto com outros 6 livros, no cânon judaico que esses caras criaram. Quando então o Lutero foi fazer uma tradução da Bíblia para o alemão para ter nas igrejas luteranas, Lutero escolheu esse cânon e não o cânon católico, que já existia já desde 300, e ele fez a tradução deste cânon dos judeus com o Novo Testamento da Igreja Católica, que criou então a Bíblia luterana, que faltam então esses livros, né? E isso foi, eles vão dizer depois que foi a igreja que fez um concílio
E nesse concílio de 1500 e pouco lá, que foi o concílio de Nicéia, que aí a igreja tirou. Não, mas a Bíblia da Igreja Católica já existia com os 7 livros desde sempre. Desde do primeiro concílio que montou o cânon bíblico, que montou também o Novo Testamento, que ele colocou na Bíblia dele. Infelizmente, então, Macabeus não está lá, então eles não sabem, nunca leram esse texto, porque não tem esse livro na Bíblia protestante, mas na nossa tem, e vai falar da sacrifício pelos mortos. Mas não foi só uma oração dele, ele mandou que fosse ofertado um sacrifício no templo, né? Então os judeus acreditavam nisso, né? Muito bem. E o inferno, assim, aqueles que escolheram estar longe de Deus terão na eternidade o que escolheram no tempo. Então, lembra que a eternidade não o que a gente falava da eternidade nas outras aulas, a eternidade não é fim, não é algo que não tem fim. Eternidade é fora do tempo, que não há tempo. Eternidade, então, não está presa a minutos, segundos, passado, presente e futuro. Eternidade não tem tempo. Então a gente não tem noção de como é, porque é fora do tempo. Então está fora do espaço-tempo, fora da nossa dimensão. Nós estamos dentro de 3 dimensões, para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para o outro e no tempo. 4 dimensões. E a eternidade ela é desprendida dessas dimensões, nós não temos como entender essa 5ª dimensão. Essa 5ª dimensão que é a eternidade. Então a eternidade ela vai ser um complemento daquilo que nós vivemos no tempo. Se eu escolhi o céu no tempo, na eternidade estarei no céu. Se eu escolhi o céu, mas não consegui estar pronto para o céu e eu me preparar num tempo, não eterno, na eternidade, mas por um pouco período nesse purgatório. E depois, que a gente não tem noção como é o tempo no purgatório também, né? E depois, caso no tempo eu tenha escolhido uma vida digna do inferno, então na eternidade estarei no inferno. Então vamos lá, falamos do fim da vida. Para ir para o inferno, então, né, só para encerrar, morro fora da graça sem se arrepender. Então, se eu não me arrependi dos meus pecados, se eu acho que não tem problema, se mesmo ouvindo as pessoas, eu falo, esse povo da igreja é chato. Eu vi uma pessoa dizendo assim, toda vez que eu venho na igreja, alguém me fala assim, você tem que vir para Jesus. E ela acha um saco. Eu falei, cara, a pessoa só está sendo cristã e anunciando para ela. E ela não quer ouvir. Então, assim, mesmo ela tendo dentro da igreja, ela escolhe não se arrepender. Mesmo assim. Então, muitas pessoas estão indo para a igreja, mas não querem se arrepender. Estão buscando na igreja qualquer coisa mas não Cristo, né? Buscam na igreja uma satisfação, uma vida social, uma religiosidade que não é uma vida de aparência, talvez, né? Mas não buscam, de fato, o Cristo. O Cristo morreu na cruz e ele disse, se você quer me seguir, tome a sua cruz. Então, para tomar a cruz, precisamos se arrepender dos nossos pecados e quebrar esse orgulho que quer dizer que eu acho isso, eu acho aquilo. E por isso o nome desse curso é Menos Achismo, Mais Catecismo, para você parar de, eu acho que não é pecado, eu acho que não é isso, eu acho que não é aquilo. Então se eu morro fora da graça, sem me arrepender, sem achar que eu estava fazendo errado, e faria de novo, tudo que tinha de errado de novo, então meu destino eterno é inferno. E inferno, eu tenho um pensamento assim, Deus te deu tempo. Acabou o tempo. Você não aproveitou o tempo que você teve. Então, amados, Deus ainda te dá tempo. Mas por quanto tempo? Terá tempo. Então, não perca tempo. Não perca tempo, porque uma hora o tempo acaba. E nós vamos para onde não há tempo. E esse onde não há tempo, espero eu que você e eu estejamos no céu, na presença de Deus. Agora vamos para outros 2 temas escatológicos, que fim dos tempos e fim do mundo, né? Qual a diferença dos fins dos tempos? Marcos 13. Marcos 13. Não saia da live, escuta a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 13, versículo 1. Saindo Jesus do templo, disse um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou, vê este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra. Estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram à parte, Pedro, Tiago, João e André, diz-nos, quando há de suceder essas coisas? E por que sinal saberá que tudo isso vai se realizar? E o Senhor diz, cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, seduzirão a muitos.
Quando ouvides falar de guerras, de rumores de guerra, não tem mais, porque não é necessário que essas coisas, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Irão levantar-se nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, fome. Isto será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais, açoitados nas sinagogas, e comparecerei diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não permiteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for esperar naquela hora, porque não sois vós, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará irmão, o pai entregará pai e tudo mais, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, é claro, Jesus fala também da parte da vida, mas ele fala sobre o fim dos tempos. E ele deixa claro uma coisa aqui. Quando acontecer de haver nação contra nação, de haver guerra, fome, terremotos, catástrofes e tudo mais, calma, ainda não será o fim. Então a gente chama isso de fim dos tempos. São os anúncios que os tempos estão acabando, mas não sabemos quanto tempo esse tempo vai acontecer. Se formos levar ao pé da letra, toda vez que a gente, meu Deus, viu um terremoto, aconteceu lá, essa guerra, a Primeira Guerra Mundial já faz mais de 100 anos que aconteceu. Antes da Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu porque houve uma guerra antes dela, que foi a guerra entre a França e a Alemanha. Né? E por causa dessa guerra entre França e Alemanha, teve essa rixa ali, teve toda uma treta que depois virou a Primeira Guerra. A Segunda Guerra aconteceu porque a Alemanha foi humilhada na Primeira Guerra e queriam então se vingar. E aí aconteceu a Segunda Guerra. Depois aconteceu a Guerra Fria, do comunismo e capitalismo. Mas antes, lá no século XVII, XVIII, aconteceu a Revolução Francesa, que foi terrível. Então os cristãos que viviam naquela época diziam, meu Deus, é o fim dos tempos. A Revolução Francesa matou milhares de pessoas, reis, padres, freiras, em praça pública. E até os próprios revolucionários foram mortos, guilhotinados em praça pública. Centenas e centenas de decapitações por dia. Em praça pública. Num país que era um dos berços ali, um dos países mais católicos, onde tinha mais santos, né? Terra de Joana d'Arc, terra de Santa Teresinha futuramente. A própria Joana d'Arc lutou uma guerra que durou 113 anos. Isso uns séculos antes. Então houve guerra de 100 anos, guerra, e hoje tem guerra na Ucrânia, teve a guerra do Golfo, guerra do Pacífico, guerra do Vietnã, guerra no Afeganistão, guerra na África, que está desde sempre em guerra e nunca deixou de estar em guerra. Havia a guerra no Iraque, a guerra no Israel, que está sempre em guerra, na faixa de Gaza, que a gente sempre ouve estar em guerra. Tem agora a guerra da Ucrânia. Teve a guerras direto na Europa. Teve as cruzadas, que foi uma tentativa de invasão muçulmana. Teve as cruzadas por Constantinopla. Teve as cruzadas em Jerusalém, que foi a luta por Jerusalém. Depois a luta para livrar Jerusalém dos muçulmanos. Então teve guerras e mais guerras desde sempre. Se a gente for ler a Bíblia no Antigo Testamento, o povo de Israel entrar em Israel foi guerra pra caraca. Depois vinha um povo, tomava conta de Israel, guerra, levava Israel, guerra. Sempre guerra. Então vamos dizer, meu Deus, quando acontece uma guerra, calma, meu filho. Guerra sempre houve. Quando acontecer fome, calma, meu filho. Fome sempre houve. Antigamente, vai mais um dado histórico, até o começo da Revolução Industrial, 90% da população mundial vivia na miséria. Só 10% estava com a vida tranquila. Tinha casa, tinha condições financeiras que a gente tinha um mínimo que hoje a gente vive tranquilamente com o mínimo. Só 10% da população do mundo tinha há mais de 150 anos atrás, antes da Revolução Industrial. Bota mais 100 anos aí. Antes da Revolução Industrial, 90% das pessoas viviam com precariedade. Não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha dinheiro para passar o inverno no calor. E isso sim, com a Revolução Industrial, se inverteu, né? Com a Revolução Industrial, o advento do capitalismo, da globalização, vamos dizer assim. Hoje, 90% da população mundial tem o básico, vive tranquilo, 10% vive na miséria. Então, assim, quer dizer que toda a vida a gente sempre viveu uma vida de miséria. O ser humano viveu uma vida miserável
em nenhum momento ficou dizendo que Jesus vai voltar porque está havendo crises financeiras. Logo no advento da Revolução Industrial, e o mundo começou a crescer, houve uma guerra. Logo depois que acabou a guerra, houve ali em 1929 a quebra da Bolsa de Valores e que quebrou a economia mundial. Quando o mundo começou a se recuperar, Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, estamos nos anos 90 vivendo essa cultura woke, esse mundo absurdo que nós estamos vivendo. Então, se nós formos olhar para essas questões, a gente sempre vai dizer que o mundo está acabando. E então a gente sempre vai achar, não, o mundo está nos seus finais. Não será ainda o fim. Nossa Senhora vai dizer, haverá uma grande luta. E o meu Imaculado Coração, no fim, o meu Imaculado Coração triunfará. E depois disso, será dado ao mundo tempo de paz. Só aí, então, haverá a vinda de Jesus. Então, amado, não vendo essas coisas como desespero. Olha, Jesus está voltando porque está tendo guerra. Porque, meu Deus, olha só a prostituição do mundo, a sodomia desse mundo, essas pautas progressistas LGBT, que a gente vê pessoa trans dizendo que vai entrar no banheiro com a sua filha. Ai, o mundo vai acabar. Calma. Não podemos viver uma vida relaxada porque a nossa vida pode acabar, mas relaxa. Quem dera se Jesus pudesse voltar logo, mais rápido, mas ainda não é o fim, disse o Senhor. Ainda não é o fim. Pode ser, sim, tempos apocalípticos, o fim dos tempos, mas ainda não é o fim. E aí existe a diferença. Fim dos tempos é isso. Fim do mundo é o fim definitivo, é a volta de Jesus. Então, fim dos tempos é isso que Jesus falou. Está acabando os tempos. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Aí está o que a gente chama de a grande tribulação que a igreja vai enfrentar. O Imaculado Coração de Maria triunfará, será dado um tempo de paz e aí virá então o fim do mundo. O fim do mundo será fim de fato. O que é o fim do mundo? Aí, no fim do mundo, sim, que a gente chama de parousia, ou juízo final, acontecerá a nova vinda de Jesus. Então, Jesus virá ao mundo na sua glória, todos virão à sua glória, o que a gente chama de parousia, o juízo final, e haverá também a ressurreição da carne, que nós pregamos, né, nós professamos na nossa fé. Creio na ressurreição da carne, ou ressurreição dos mortos. Muitos vão dizer da ressurreição do corpo, algumas línguas, mas o certo é a ressurreição da carne. Claro que não a carne perecível, né? Mas a gente ressuscitará como Cristo ressuscitou. E como Cristo ressuscitou, hoje somente uma pessoa até hoje ressuscitou como Cristo, que foi a mãe dele, a Virgem Maria, que nós celebramos há pouco a assunção dela ao céu. Então haverá a ressurreição dos mortos. Se você quer saber mais sobre isso, tenho a aula sobre a Virgem Maria. A ressurreição dos mortos acontecerá que todo mundo que está morto terá, então, sairá, não sei como vai ser, vai abrir as catacumbas, onde está o corpo da pessoa, mas as suas almas voltarão aos seus corpos. Mas o corpo foi decomposto, mas não é a mesma coisa, é um corpo glorioso. As almas recuperação se encontrarão com o corpo de novo, porque Deus fez Adão e Eva corpo, não fez só alma, né? E Deus não fez Adão e Eva para pecar e vivermos isso aqui. Deus fez Adão e Eva e fez a matéria. E ele fez a matéria com princípio. Tudo começou assim, ele fez o céu e a terra, tudo viu que era bom. O pecado que destruiu e fez não ser bom. Mas quando Deus fez, tudo era bom, né? E o corpo de Adão e Eva era puro. Eu acredito que era glorioso. E quando eles escolheram então o pecado, eles perderam essa capacidade de corpo glorioso. Mas quando houver essa ressurreição dos mortos, todos os mortos, bons e maus, os que estão no céu, os que estão no inferno, receberão de volta o seu corpo. E os que estão na terra, vivos, haverá então essa subida deles também, que vai transformar o seu corpo em corpo glorioso, não sei como vai ser. Mas aí haverá então o julgamento final. O Senhor vai condenar o demônio, Satanás e todos os males. Ele vai separar as ovelhas dos cabritos, os peixes bons dos peixes ruins, o joio do trigo. Vai haver a colheita, vai separar o bom do mal. Haverá fé sobre a terra quando o Senhor voltar? Eis a pergunta. E então o Senhor colocará os maus no tanque de fogo, como vai dizer o Apocalipse, e viverá com os bons no novo céu e nova terra. Então vamos ler Apocalipse 20, tá?
que vai dizer julgamento geral. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11. Vi então um grande trono branco e aquele que se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Aqui a Bíblia vai dizer, o trono branco é um presságio do julgamento, no qual a misericórdia ultrapassará a justiça. Fugiram. O mundo material deve ser espiritualizado. Os profetas figuram essa renovação pela fuga do mundo antigo, seguida da criação do mundo novo. Continuando. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, conforme o que estava escrito neste livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, ou seja, os tumbas, né? Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A morada subterrânea é o que estava no inferno. Foram jogadas ao tanque de fogo. A segunda morte é essa. Ou seja, a segunda morte é quando você morre, a sua alma vai para o inferno. Quando você não tem a salvação, a vida eterna. Tudo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima dos seus olhos, já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está sentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente disse: Está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Os tíbios, infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre a segunda morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui no livro do Apocalipse, ele vai falar a respeito desse... A gente lê o livro do Apocalipse, tem medo do livro. Não, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, né? Primeiro que a maioria das coisas que vai falar do Apocalipse vai falar sobre a igreja primitiva, né? E depois, lá na frente, o Apocalipse vai falar da igreja primitiva. Por isso Jesus manda carta às 7 igrejas que já existiam na época. Aquelas igrejas existiam, Éfeso, Filadélfia e todas as outras. Depois Jesus vai falar sobre algumas questões da igreja primitiva. Jesus fala para as coisas que estão acontecendo naquele momento, né? E deixa eu ver aqui que eu esqueci um pedaço. O Apocalipse é um livro que significa revelações, né? Em inglês é Revelations. E depois Jesus vai falar sobre coisas que aconteceram fora do tempo também, por exemplo, símbolos, né, de Satanás, da batalha no céu, de Satanás com São Miguel, de Nossa Senhora coroada de estrelas e tudo mais, né, pisando na cabeça do inimigo. Então eu vou falando aqui na hora que entraram. Então como a gente leu aqui, a gente leu realmente o que seria para nós o juízo final. O juízo final é essa questão que João vê os mortos ressuscitando e está indo ao encontro de Jesus, diante do trono de Jesus que volta em glória, e Jesus julgando, então separando os bons dos maus definitivamente. Então, no fim dos tempos não vai ter mais purgatório. Não existe mais essa realidade mística que nós estávamos tentando entender ali, né? A questão depois da morte porque o corpo e a alma serão uma coisa só de novo, mas é um corpo diferente desse corpo. É um corpo que não perece, que não morre, que não sente dor. É um corpo eterno, né? Assim como o corpo de Cristo, que hoje é eterno. É um corpo perfeito, né? Que não pode mais ser, por ter escolhido ser unido a Jesus por completo, esse corpo está tão unido a Deus que não haverá mais
não haverá mais a morte do corpo, porque não haverá mais pecado e não haverá mais a concupiscência da carne, que é essa tendência ao pecado, que agora não existe mais. Viveremos assim, felizes. E João vai falar que viu descer do céu brilhante, com pedras preciosas, e depois ele vai dar até as medidas daquela cidade, a Jerusalém Celeste, a igreja, os santos, né? E ele vê descer do céu a Nova Jerusalém, Jerusalém Celeste, a cidade santa. E junto dela, ou seja, ele vê descer do céu o céu. O céu se fez na terra. Então agora a terra é uma nova terra, não é mais a terra antiga como a gente conhece, né? A geografia, a ciência física, a gente não sabe como vai ser as leis da física, os planetas, vai ser uma terra, um mundo material, um universo material igual a gente conhece hoje. Se existir a lei da física, como vai ser essa questão científica, biológica nesse novo céu e nova terra, nós não sabemos. Mente nenhuma imaginou, mas lá não vai ter mais. Se é o fim dos tempos, se acaba o tempo. Então, a questão, o tempo, não tem como fugir do tempo dentro da nossa realidade física de hoje, né? Se você estudar física, nós estamos presos. O tempo e o espaço é uma coisa só. Então não tem como parar o tempo, voltar no tempo. Tem como acelerar o tempo, que é andar na velocidade da luz. Se você andar na velocidade da luz, o tempo para você parece uma coisa e uma pessoa que está fora parece outra, né? Então, por causa de distorções no espaço-tempo, essas questões assim, mas sempre para frente, nunca para trás. Então, sim, o tempo vai acabar. Se acaba o tempo, então acabaria o espaço-tempo. Vê aí se está ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ruídos. Eu não sei o que é ruído. Aqui tá tudo certinho. Aqui, vamos lá. Se a internet está boa, a internet está 50%. Então o espaço-tempo acaba o tempo, então nós não sabemos como é essa física desse novo tempo. Me diz aí. Então eu vou... Dá para me ouvir agora? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? É só no som que tá dando interferência, não é na imagem, nada, é só no som. Mas agora eu tô direto no microfone do celular. Então tá ouvindo direito aí? Não sei por que tava dando interferência. Mas me diz aí. Enfim, por favor, responda. Parou? Então tá bom. Então a gente acredita nisso, tá? O que nós acreditamos? Para resumir tudo que eu falei. A gente morre e a gente é julgado. Se nós estamos em estado de graça, nós vamos para o céu. Se nós estamos em estado de graça, se estivermos purificados, né? Tivemos essa amizade com Deus, essa unidade com Deus, vamos para o céu. Somos santos, somos salvos. Se nós estamos em estado de graça, mas alguma dessas coisas ainda está faltando, vamos para o purgatório. Mas estamos salvos, depois iremos para o céu. Mas se nós não estamos em estado de graça, vamos para o inferno. Então, aí que está. E ficaremos lá, fora do tempo, na eternidade. Eternidade não significa sem fim, não. Eternidade, já falei, é fora do tempo, né? A gente também acaba traduzindo aí a palavra kairos como esse tempo de Deus. Deus não tem tempo, kairos não significa exatamente isso, né? Mas assim, a gente tem que entender, Deus está fora do tempo e nós vamos para fora do tempo onde está Deus. E ficaremos lá, fora do tempo, fora do espaço-tempo dessa realidade aqui material, durante até o fim do mundo, né? Então tem pessoas que vão ficar no purgatório até o fim do mundo. E lá no final do mundo, quando Jesus voltar, então ela vai ter um corpo glorioso e vai viver no novo céu e na nova terra. Tem gente que não vai chegar a ter esse juízo particular porque vai estar vivo no fim do mundo, né? Então vamos lá. Nós acreditamos então, haverá o fim dos tempos, todas essas coisas vão acontecer, haverá uma grande tribulação, a igreja vai ser muito perseguida, de dentro da igreja, de fora da igreja, haverá uma tribulação, e a igreja participará, sofrerá a tribulação, estará aqui na terra até o fim do tempo, quando acaba o tempo, ou seja, quando acaba o mundo, desculpa, é quando Jesus volta, a igreja estará aqui, e verá a vinda de Jesus. Os bons e os maus estarão aqui para ver a vinda de Jesus. Amém? Os que estarão vivos. Os que estarão mortos, então, recuperarão seu corpo, um corpo glorioso, ressuscitarão. Então, haverá o julgamento dos bons e dos maus. Isso é a fé católica.
Qualquer coisa fora disso é loucura protestante. Vamos falar então das ideias protestantes. Os protestantes acreditam na questão do arrebatamento. Então, até eles não têm um consenso a respeito disso, mas existe a música que canta assim: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. E nós não acreditamos nisso, simplesmente ninguém acredita nisso na igreja católica. O catecismo não fala absolutamente nada disso, e eles baseiam-se em algumas passagens. Uma de Lucas, de Marcos, que vai dizer assim: uma mulher vai estar lavando, duas mulheres estarão lavando roupa, uma vai ser levada, outra vai ser deixada. Então, o que significa isso? Significa que não significa exatamente ao pé da letra isso. Significa que duas pessoas vão estar ali, uma vai para o céu, a outra vai para o inferno. Pode acontecer isso. Umas serão salvas, outras não. Não quer dizer que todos... Significa o quê? Não serão todos salvos e não serão todos condenados. Alguns serão salvos, alguns não serão. Amém? A palavra também vai dizer lá que o número dos salvos era 144 mil. Não sabemos o que significa 144 mil. Pode ser que os que estavam vivos na Terra, e nós não vamos saber quantas pessoas vão estar vivas, hoje são 8 bilhões, mas daqui a centenas, milhares de anos na frente, pode ser bem menos ou pode ser bem mais. Que pode ser que dessas que estão vivas se salvarão 144 mil. Ou esse número significa outra coisa. Não é um número exato. E as igrejas, por exemplo, os adventistas, acreditam que somente em todos os tempos, somente 144 mil pessoas vão ser salvas. Ou seja, hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, somente 144 mil de todos os tempos serão salvas. Então isso aí é uma questão que não faz o menor sentido. Nós não acreditamos na misericórdia de Deus, achamos que são poucas vagas para esse vestibular do céu aí, então tem que ralar muito para entrar e só perfeitos e perfeitos que entrariam. Então não faz sentido essa crença, só 144 mil se salvarem, né? Há outras questões. Então eles acreditam nisso aí. E outra passagem que eles usam é 1 Tessalonicenses, capítulo... Eu nem sei se eu tinha marcado, marquei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vai dizer assim: irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais com outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que neles morreram. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Não precederemos os mortos. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu. Os que morreram em Cristo ressurgirão. Primeiro, depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, gente, é tão simples entender o que Paulo fala aqui. É muito simples. Primeiro os mortos ressurgirão, os mortos ressurgirão e receberão seu corpo glorioso, e depois os vivos subirão e encontrarão com os mortos todos nos ares. Mas isso é um símbolo, né? Uma forma de dizer, não dá para saber se é exatamente assim que vai acontecer. Não podemos dizer exatamente como vai acontecer. Mas assim, o que os protestantes entendem? Que haveria então uma questão de 3 voltas de Jesus. Primeiro seria um arrebatamento. Eles acreditam que esse arrebatamento vai ser assim. As pessoas vão estar andando, vivendo a vida, mas tem umas pessoas que são justas e outras que não são. E simplesmente, eu estou aqui fazendo essa live aqui, sou de Deus, e quando chegou a hora do arrebatamento, eu vou desaparecer, vai cair meu chapeuzinho aqui, vai ficar só minhas roupas. Igual no filme Deixados para Trás. O cara vai estar pilotando um avião, de repente ele desaparece porque ele era uma pessoa de Deus. O filho é bom e o mal, a mãe está andando e o bom desaparece. E ele simplesmente desaparece. Foi arrebatado, foi para o céu. E que absurdo acreditar num negócio desse. Não existe isso. Porque eles acreditam, então, que haverá esse arrebatamento. E a igreja será poupada da grande tribulação. Quem são a igreja, que não diz que igreja que é, o que é a igreja na dimensão protestante? É aqueles que pertencem a Cristo. Né? Os que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e não são idólatras e vivem sem a palavra. Essa é a igreja, não importa qual denominação, porque placa de igreja não salva ninguém, segundo eles. E aí, essa galera, desaparece arrebatada. Essa é a ideia. E daí, depois disso, eles acreditam que Jesus, essa vinda de Jesus, Jesus teria vindo e não tocado no chão.
Então ele teria vindo somente dos ares e levado a galera. Pum, desapareceu de novo. E então Jesus viria por uma segunda vez, na ideia protestante, e haveria um reinado de Cristo por 1000 anos. Durante 1000 anos, então Jesus reinaria no mundo, né? E só depois de 1000 anos que Jesus estaria reinando no mundo, e aí então Jesus faria o julgamento final. E não existe nada na Bíblia dizendo isso. Absolutamente nada. Nenhum segundo, nem um pio da Bíblia fala isso, né? Mas a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, capítulo no número 675, vai dizer: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens aparente solução aos seus problemas, à custa do abandono da verdade. A impostura religiosa suprema é o do anticristo, isto é, um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Esta impostura anticrística se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica, a qual só pode se realizar para além dela por meio do juízo escatológico. Mesmo em sua forma branda, a Igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo. Então a Igreja não acredita nesses 1000 anos de reinado de Cristo. Sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Essa questão do reino de Deus aqui na Terra, né? A civilização do amor aqui e tudo mais. Não. Diz que ia dar um tempo de paz na Terra para a Igreja, mas depois então viria Cristo e julgaria. Mas a Igreja estará aqui para ver. A Igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. O reino não se realizará, portanto, por um triunfo histórico da Igreja, segundo o progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa, a Igreja, descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico desse mundo que passa. Então essa aqui é a fé da Igreja, tá? Qualquer coisa que vai dizer sobre isso, diferente disso, é protestante, e nós não somos protestantes. Então 1 Tessalonicenses vai dizer isso, mas depois vai falar da vinda do Senhor, que eles não leram essa parte. A respeito da época e do momento, não há necessidade, irmãos, de que vos escrevemos, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando os homens disserem paz e segurança, então repentinamente lhes sobrevirá a destruição, como as dores de uma mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estareis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Então, se vai ser levado para o céu, não vai ter aqui para ser surpreendido como um ladrão. E se o povo foi levado para o céu, os que ficaram para trás, estão no tempo e ainda pode se arrepender e se converter, né? E se buscar Deus. Então não faz o menor sentido isso aqui. Não dormamos, pois como os demais, vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que embriagam, embriagam-se à noite. Nós, o contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, tomamos a couraça da fé, a caridade, por capacete e esperança da salvação. Depois ele fala mais um pouquinho aqui que parece Efésios 5. Né? Porquanto não nos destinou Deus para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, a fim de que nós, quer em estado de vigília, quer de sono, vivamos em união com Ele. Assim, pois, consolai-vos mutuamente, edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então só haverá uma vinda de Jesus. Uma vinda. Toda palavra de Jesus fala que ele virá, então, como um ladrão. Então vai ser assim. Nós não vamos saber se vai vir hoje, amanhã, daqui a pouco. De repente, pum, Jesus está chegando. Jesus volta. E aí não existe essa questão de vai ter que alguns serão arrebatados antes, né? E isso aqui também quebra a teologia da libertação. Eu vi um vídeo, repostei, sobre a teologia da libertação, sua fé, a SEBS, essas coisas. Esses hereges que diziam, a gente se importa com uma espiritualidade política. Nós não estamos preocupados com o que essa alminha aqui vai ter depois de morte. Então, assim, vocês não estão preocupados com o inferno. Isso é gravíssimo. A teologia da libertação estão preocupados com a política, com este mundo. Não estão preocupados com o que vem depois. Isso é gravíssimo. E isso precisa ser estipado da igreja. Nós precisamos pregar a escatologia católica o tempo inteiro dentro da igreja. Ensinar aos nossos filhos, ensinar aos nossos amigos. Olha, depois da morte é céu, inferno, purgatório, meu filho. Se você se preocupar com o PT,
Não, se esses caras se preocupassem com política, mas pelo menos se estivessem de um lado político decente, mas eles estão do lado do comunismo, estão do lado de pessoas que são contra a vida, são a favor do aborto, são a favor das drogas, são a favor do comunismo, que é uma ideologia materialista. A própria ideia de dizer não nos preocupamos com o que essa alminha aqui vai viver depois é extremamente materialista. Isso aqui é mundano, é pecaminoso, é destrutivo. Então, a própria catecismo da igreja, que eles dizem que fazem parte dessa igreja, vai falar exatamente tudo que vai contrário àquilo que ele falou. Haverá uma grande tribulação. E eles estão ali ajudando essa grande tribulação. Né? O que a palavra vai dizer, que a igreja acredita assim, a igreja não tem um veredito a respeito da questão do anticristo. Ela vai dizer que o anticristo é toda essa ideia que vai oprimir a igreja, que vai trazer à igreja uma realização messiânica fora do Messias. Então vamos lá. O Messias significa o ungido de Deus escolhido que viria para salvar-nos, que é Jesus que veio para nos salvar. E a segunda vinda de Jesus é o que esperamos, que ele vai nos levar para o novo céu e a nova terra. É isso. Esse é o Messias. Mas esse anticristo seria um outro Messias, um falso Messias que tentará salvar a terra de uma forma messiânica, ou seja, um salvador da pátria, uma solução para a terra, só que fora da graça de Cristo. Então a gente pode ver, por exemplo, a questão dos globalistas. Os globalistas querem o poder do mundo inteiro, né? E eles querem porque eles acham que eles são a salvação para o mundo inteiro. Por exemplo, agora a ONU lançou a questão da Agenda ONU 2030, que até 2030 eles querem arrumar todos os problemas que eles acham que existem no mundo. Então até 2030 não é para ter mais fome, maravilha. Até 2030 não é para ter mais poluição, maravilha. Até 2030 é para todo mundo ter água potável e ter pleno emprego, maravilha. Só que até 2030 então é para ser aprovado em todas as nações o aborto, as pautas LGBTs e todas essas questões assim progressistas também estão nessa agenda, querem ser. Então é uma agenda de faz de conta. Faremos de conta que vamos fazer coisas boas. Então é uma questão anticristo. Eles querem ser um Cristo, querem salvar o mundo, mas do jeito oposto ao que o Cristo salvará e que o Cristo salvou. Então isso é uma figura do anticristo. Não somente uma pessoa, pode ser que há uma pessoa. E a gente acredita, mas isso não foi decretado pela igreja, vai acontecer isso, né? A igreja não... Porque a gente, Roma locuta causa finita, Roma falou, tá falado, mas Roma ainda não locutou, então o caso ainda não finitou. Então Roma nunca disse que vai ser assim. Mas há uma possibilidade, uma ideia, de que nós sabemos que os judeus são pessoas muito influentes, dentro da ONU mesmo, e dentro das grandes corporações no mundo, dos globalistas, bilionários, muitos são judeus. Então, os judeus, você vê os vídeos dos judeus, eles cantam, clamam e pedem, ficam lá no muro da lamentação, chorando e rezando, pedindo que seja reconstruído o templo e que o Messias venha, porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então ainda estão esperando a vinda do Messias. Então a gente acredita que, a gente acredita nessa, né? Conversando com algumas pessoas católicas, né? Os protestantes inventam um monte de coisa, mas que não faz sentido. Por exemplo, o Papa ser o anticristo. Não faz o menor sentido. O Papa é católico, não tem como ele ser o anticristo. Os protestantes, os judeus jamais receberiam como Messias um católico. Eles receberão um dia um novo Messias, que eles acham que é o Messias. Vão dizer, esse é o Messias. E esse provavelmente vai ser uma figura diabólica, mas que vai parecer ser muito convincente, salvador do mundo, vamos resgatar o mundo e tudo mais, dessa forma, né? Então essa é uma figura do anticristo. Provavelmente um judeu, provavelmente da linhagem de Davi, porque os judeus até hoje eles conseguem identificar isso. Então ele provavelmente é um judeu da linhagem de Davi, assim como Jesus, e se colocaria então no lugar de Messias. Seria acolhido em Israel como Messias. Provavelmente os muçulmanos também esperam um novo profeta Maomé. Provavelmente será acolhido pelos muçulmanos como um novo profeta Maomé. Então ele teria autoridade nas religiões islâmicas, nas religiões judaicas, que são grandes, nas duas das três maiores religiões monoteístas, somente não na Igreja Católica. Mas, então o que sobrou para a Igreja Católica nessa questão? Perseguição, tribulação. E dentro da questão
dessa questão, também muitos católicos vão se entregar a essas culturas do anticristo. Uma cultura progressista, uma cultura destrutiva, destrói os valores, mas assim, politicamente corretas, bonitinhas, enfeitadas, né? Uma caricatura de salvação, de respeito, de tolerância, de amor ao próximo. E o amor venceu, vai ser o lema deles, o amor venceu. E nunca vão falar que o amor venceu na cruz, vão dizer que o amor venceu dessa forma. Então assim, veja, essas são criaturas anticristos várias, mas pode ser que exista essa figura de uma pessoa, assim, um homem. Mas a mais gente acredita que toda essa ideologia, ideia, tudo isso é anticristo, né? Porque está oposto ao Cristo. E é acolhida como ideia salvadora, né? Como é o Cristo, Salvador. Mas assim, eles não têm noção do que, né? É triste. Enfim, então, para encerrar essa questão, arrebatamento é questão protestante. Católico não acredita em arrebatamento, né? O catecismo fala que a igreja ficará aqui até o último dia, até a vinda do Cristo. Nós estaremos aqui, sofreremos as perseguições, nós sofreremos, mas no fim o Imaculado Coração de Maria triunfará e depois, então, haverá um tempo de paz e aí sim a vinda do Senhor Jesus, que julgará um novo céu e nova terra. Essa é a escatologia católica. Não, qualquer outra coisa além disso é protestante interpretando mal a Bíblia ou coisa que não tem pé nem cabeça. Muito bem? Então, vai ter centenas de ideias jogadas na internet, né? Mas a que a igreja ensina é essa. Então não importa o que você acha, não me importa se você não concorda comigo, porque você não está discordando de mim, está discordando da Santa Igreja, que tem 2000 anos lendo as Escrituras, discernindo as Escrituras. Não é uma pessoa só, são 2000 anos de pessoas dedicadas a ser guiadas pelo Espírito Santo dentro da Santa Igreja Católica, que tudo tentou destruir, mas até agora nada destruirá. Ela que descerá do céu como a Nova Jerusalém, né? A Jerusalém Celeste, e lá nós viveremos. Ele será o nosso Deus, nós seremos seus filhos, e para assim, sempre, para a eternidade, viveremos no novo céu e a nova terra. E aí, que sejamos santos, que sejamos dignos dessas promessas, que sejamos dignos desse novo céu e nossa terra, e esse seja o nosso propósito. O que eu estou ensinando aqui para você não é para a gente ficar só vivendo uma apologética, ou seja, uma defesa da fé e um ataque aos outros, dizendo você será, você será. Não, é para que a gente viva. Como que combate a heresia? Com santidade, vivendo a verdade. Como combato a heresia? Vivendo a verdade. Promovendo a verdade com a minha vida, não só com palavras. Então, eu preciso lutar pelo céu. Vocês vão dizer, mas esse corpo humano, que essa alma não me importa. Não tem problema se você não... A escolha é tua. Mas nós temos que se importar com a nossa alma, com a nossa salvação. E não lembro o santo, mas vai dizer, aquele que não se importa com a sua salvação é um tolo, é um louco. E esse é um santo que diz... E esse maluco da teologia da libertação vai me dizer um negócio desse. Ele não é católico, ele está excomungado. Isso é triste e ele precisa se arrepender. Enfim, mas ainda dá tempo de se arrepender. Então não condenemos as pessoas que estão no pecado, rezemos por elas, né? Porque assim também Deus não nos condenou, levanta, vai e não volte a pecar. Essa aula é para que a gente deseje mais o céu, que nós desejamos o céu com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso desejo, com tudo que possamos. E por que o céu? Porque lá está Jesus. Por que eu quero ir para o céu? Porque o céu é Jesus. Então é preciso entender que para ser santo, a questão é simples. Eu quero amar a Deus. Eu quero deixar de amar todas as outras coisas. Eu posso gostar de algumas coisas. Eu posso amar as pessoas, né, como a mim, me doar pelas pessoas. Mas eu tenho que amar a Deus, a ponto de dar a vida por Ele, a ponto de fazer tudo para estar com Ele. Sofrer, porque vale a pena o céu. Então a gente vai sofrer. O sofrimento que a gente vai passar aqui na Terra, a gente vai sofrer na carne e vai dizer, nossa, eu sofro muito, dói muito. É muito cansativo, muito sofrido. Mas quando a gente tiver um pinguinho só de eternidade na presença de Jesus, só esse pinguinho de eternidade a gente vai pensar, eu sofri foi pouco. Muito custa o que muito vale.
muito custa. Custa tudo. Então a gente tem que dar tudo pelo tudo. Amém? Que Deus abençoe você e que nós encerramos essa primeira parte do nosso curso Menos Achismo Mais Catecismo com a alegria de Deus no nosso coração, com essa esperança. A partir da quinta-feira que vem, iniciamos a parte 2 do nosso curso. E a parte 2 do nosso curso, ela tem o título, tá, de A Celebração do Mistério Cristão. E nesse título, A Celebração do Mistério Cristão, nós vamos falar sobre a liturgia e os sacramentos da Santa Igreja. Então nós vamos falar de batismo, de Santa Missa, de confissão, mas nós vamos entrar lá nos profundos. Não vamos ficar falando superficialmente, como já falamos antes, aqui na primeira parte, mas nós vamos ir a fundo nos sacramentos, nós vamos ir a fundo em cada parte da missa. Vai ser um curso sobre sacramentos agora. Eu não sei se são 7, se serão 8, não sei direito quantas aulas nessa segunda parte, mas esteja aqui comigo, divulgue esse curso para que a gente possa alcançar mais almas, né? A gente tem aqui sempre 5 pessoas assistindo a live, depois dá mais umas 20 pessoas que assistem o vídeo, mais umas 20 que ouvem o áudio, mas aí tem 50 pessoas lá no nosso grupo, que mais pessoas possam participar desse curso aqui. Se você não assistiu as outras aulas, assista no YouTube, ouça no Spotify se você não consegue ouvir no YouTube, mas vai ouvir as aulas, porque todas elas são edificantes, para a gente não ficar caindo nas armadilhas protestantes, ou músicas que a gente canta sem saber a verdade, ou viver uma vida sem saber o que é a verdade, ou frequentar mal a igreja, que a gente possa viver bem a nossa fé. Então, para isso é importante. Essa aula aqui é para isso, para a gente viver bem a nossa fé. Amém? Então, divulgue bastante. Na terça-feira teremos a segunda terça de batalha espiritual. Essa semana, infelizmente, não conseguimos fazer. Na segunda, teremos na terça agora, terça sobre a batalha espiritual, junto com a Quaresma São Miguel Arcanjo, junto com o Julian da Palavra Viva. Nós estaremos aqui ao mesmo horário, 21h30, pregando sobre a batalha espiritual, sobre a tibieza, como combater a tibieza. Se você não sabe o que é tibieza, assista aqui, 21h30, terça-feira, combatendo a tibieza, e vamos rezar também por você. Então esteja aqui, amém? Ajude-nos, a nossa comunidade também. Graças a Deus a gente conseguiu, com a sua ajuda, com a sua contribuição, pagar aqui a nossa internet para a gente poder fazer essas lives, poder manter esse curso, mas toda ajuda é bem-vinda. Então, pixeternaliança@gmail.com, pixeternalianca@gmail.com. Qualquer cincão que você mandar para nós aí, a gente mantém esse projeto aqui, que esse curso é gratuito, né? Mas ajuda o nosso projeto, ajuda a nossa comunidade, ajuda a missão que a gente faz também de levar os homens a Cristo, né? Muito bem, Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana e até terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau!